Meu nome é Juan Lopes, eu estou muito feliz aqui de estar nessa track de Ciência da Computação. Acho que é a primeira vez que eu participo. Ano passado teve uma também, mas eu não vim no ano passado no evento. Eu vou falar hoje sobre grafos. Eu já apareci algumas outras vezes aqui no QCon e eu sempre tento trazer um pouco do que eu faço no trabalho e do que eu pesquiso na academia. E pela primeira vez eu vou poder fazer isso na track certa. Então, por favor. Só... Acho que meu passador morreu. Só um momento, com licença. Ok, estava fora do foco. Eu sou desenvolvedor de software, né? Eu sou líder do time de pesquisa e desenvolvimento de plataforma na Intel, uma empresa carioca, que recentemente foi adquirida, né? A gente faz um produto de análise de dados em tempo real. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas coisas de análise de dados, de ciência de computação mesmo, então eu acabo podendo fazer isso também podendo trazer para a parte que eu pesquiso na academia, juntar com a parte que eu trabalho na indústria, né? Eu faço doutorado em algoritmos na FRJ, estudando basicamente as coisas com as quais eu trabalho. Eu vou falar um pouco de grafos, que é atualmente o tema da minha pesquisa, mas não especificamente grafos, porque eu fiz mestrado sobre estruturas de dados probabilísticas e acabou no finalzinho enviesando um pouco dessa parte de grafos. Eu entrei em doutorado especificamente para estudar sobre isso, que é uma coisa que que é muito importante para o trabalho no momento. Vou começar falando sobre projeto Genoma, né? A gente pensa nos anos 90, né? Todo mundo acho que consegue lembrar ainda, que passava no Jornal Nacional o tempo todo essas matérias sobre o projeto Genoma, que o objetivo era sequenciar o DNA humano, e um projeto bilionário que envolvia múltiplos países, múltiplas universidades. Ele custou 3 bilhões de dólares, que foi até assim, na verdade, ele custou pouco menos de 3 bilhões de dólares, foi até menos do que eles imaginavam que ia custar. Levou menos tempo do que eles acharam que ia levar e conseguiu sequenciar todo o DNA. Por que isso aconteceu? Porque, ao longo do tempo que a tecnologia foi sendo desenvolvida, o custo do sequenciamento de DNA foi caindo vertiginosamente, caindo mais rápido do que o custo do transistor, segundo a lei de Moore. Então, em 2001, quando acabou o projeto, estimava-se que o custo para sequenciar um genoma inteiro estava da ordem de 100 milhões de dólares, mais ou menos. E esse custo, de lá até aqui, caiu a um valor tão baixo quanto $1.000. Hoje, qualquer universidade tem uma centrífuga para sequenciar DNA. Uma coisa muito natural hoje em dia. Inclusive, você pagando algum dinheiro, tem vários serviços, a 23andMe é um deles, que você pode pagar $99 e sequenciar algumas partes do seu DNA e saber sobre ancestralidade, doenças, coisas que você tem interesse em saber sobre o seu próprio corpo. E, por causa disso, por causa da tecnologia e sequenciamento se barateado, a parte da informática que lida com esses dados evoluiu muito rapidamente. Então, falando especificamente de uma das técnicas de sequenciamento, reconhecida como shotgun sequencing, é um método que é o seguinte: eles têm uma forma biológica de ler pequenas cadeias de DNA. Eles não conseguem ler uma molécula inteira, gigante, mas eles conseguem ler pequenas cadeias. O que eles fazem? Eles realmente batem na centrífuga as moléculas de forma que elas se quebram todas em pedaços pequenininhos, e eles leem esses pedaços pequenininhos. E depois que eles têm esse monte de pedacinhos, eles vão botar no computador isso e juntar todos esses pedaços para poder formar a sequência original. Então, vamos supor que a gente tem uma cadeia qualquer que vai ser quebrada, ela vai ser espalhada. Então, você não tem geralmente uma amostra só, você tem diversas moléculas iguais, né, de um mesmo indivíduo, ou às vezes tem umas amostras que chamamos de amostras metagenômicas, né, que é uma mistura de vários espécimes numa mesma amostra, então tem vários DNAs diferentes. Eles fazem esse processo e terminam com um monte de fragmentos de tamanhos diferentes e alguns até com leituras erradas de uma sequência de DNA. Por muito tempo, pensou-se
usou-se algoritmos de strings para poder lidar com esse problema, porque parece muito ter uma string, que é uma sequência, uma cadeia de genes. Só que isso, o problema é que os algoritmos de string que geralmente usavam eram muito caros. Então, evoluíram muitas técnicas probabilísticas para poder lidar com esses algoritmos e não estava dando muito certo. Na verdade, dá, porque tem muita coisa que é feita até hoje com isso, mas o volume de dados foi crescendo de uma forma tão grande que não era computacionalmente viável tratar dessa forma. Quando você quebra as cadeias, qual é a abordagem mais comum hoje em dia? Eles pegam essas cadeias e remapeiam em pequenas sequências de tamanho fixo, para um K qualquer, né? E essas cadeias, elas formam o que a gente chama de um grafo de De Bruijn. Eu vou falar mais sobre isso, vou falar de grafo depois, só para dar uma introdução, que permite que você consiga ligar o final de uma cadeia com o começo de outra, por exemplo, e você conseguir fazer uma sequência que representa o genoma dessa amostra que você fez. Isso forma como se fosse um grafo circular, né? Porque o genoma tem a maior parte tem essa característica circular assim. Então, isso aqui são imagens de um artigo que fala sobre o assunto mesmo. E isso representa um grafo. Isso representa esse conjunto de cadeias que você quebrou antes forma um grafo depois que você pode usar para poder ler a sequência inteira. O problema disso é que é muito dado mesmo. Um organismo simples já tem milhões de pares de bases que precisam ser lidos. E você não lê uma vez só, você lê centenas de vezes o mesmo par de bases, porque você quer poder, pela repetição dessas quebras, você quer conseguir formar a cadeia original com uma probabilidade muito alta. E o próprio DNA humano, se você fosse usar um software tradicional para poder processar esse dado, ele gastaria 600 gigabytes para poder ser processado. Isso é factível, não é uma coisa impossível de você fazer. Você consegue fazer máquinas hoje com até 1 tera, 2 teras de RAM, isso é uma coisa que não é tão inviável. O problema é que, geralmente, essas amostras elas não tem um indivíduo só na amostra. Você tem inúmeros indivíduos. O 23andMe, não sei quem já usou esse serviço, ele tem um bastão que você passa na bochecha e manda para eles. Essa amostra o seu DNA tem de milhões de bactérias na nossa boca, tem de diversos indivíduos diferentes. Então, só o trabalho de você pegar essas amostras e separar o que é de cada indivíduo é muito difícil. Mas o que tem a ver com grafos? Né? O que são grafos, para começar? Porque grafos, eu vou fazer uma introdução bem rápida, porque senão não vai chegar lá onde a gente precisa chegar. Esse slide aqui é obrigatório, toda palestra que fala sobre grafos, falar sobre Euler, que publicou o primeiro trabalho sobre grafos. Ele foi nessa cidade de Königsberg, que é uma cidade na antiga Prússia, hoje fica na Rússia, passou por um tempo para o domínio da Alemanha. Essa cidade ela tem esses canais aí e várias pontes que ligam as diversas ilhas, né, da cidade. Na verdade, são 7 pontes. Aí o Euler se perguntou, nessas pontes que tem nessa cidade, será que eu consigo partir de um lugar nessa cidade, passar por todas as pontes uma única vez e voltar para o mesmo lugar onde eu estava? E ele modelou isso matematicamente, não existia o termo grafos na época, ele não pensou sobre isso, ele escreveu, desenhou, fez vários desenhos de pontes, de cidades lá, e chegou à conclusão que não dá. Esse trajeto de passar por todas as pontes uma única vez é conhecido hoje como um circuito euleriano, por causa de Euler, que pensou sobre esse problema. Esse problema pode ser modelado muito facilmente como um grafo. Esse grafo aí, ele é super famoso. Toda vez que alguém pensa em grafos, esse é o grafo que representa todos os grafos. Bom, ele publicou um artigo sobre isso, em latim, nessa época, em 1736, eu acho. E foi o primeiro
onde isso nasceu, de fato, né? Mas desde o século XVIII todo, o pessoal já pensava muito sobre esses problemas de relações entre objetos matemáticos, né? Já existia muito essa noção de se perguntar. Porque, de fato, grafos, eles modelam isso. Modelam relações entre objetos quaisquer matemáticos, né? Então, você tem nos grafos os vértices e as arestas. Ou, se você for da área de combinatória, você pode pensar que, não, são arcos e nós. Depende muito de basicamente, qual área você está vindo, tem uma nomenclatura diferente para como que os grafos são chamados. Então, um grafo pode modelar, por exemplo, uma cidade, né? Quando você usa o seu GPS, quando você usa o Waze, ele está modelando por baixo a cidade, os lugares que você vai, como um grafo. Uma das formas de modelar é você representar cada uma das ruas da cidade como uma aresta e as interseções entre as ruas como um vértice. Aí você quer saber, tem vários problemas que você pode querer saber sobre isso, que você pode resolver, né? Um dos problemas, por exemplo, que os GPS resolvem é o caminho mais curto. Então, dado um grafo qualquer, qual é o caminho mais curto entre dois vértices quaisquer desse grafo? Tem inúmeros algoritmos sobre isso, para resolver esse problema. O mais famoso é o de Dijkstra, que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas o Dijkstra tem uma limitação, que, por exemplo, ele não permite que o seu grafo tenha arestas negativas. Você tem o algoritmo de Bellman-Ford, Ford-Warshall, vários algoritmos com complexidades diferentes e garantias diferentes sobre o seu algoritmo. Mas você pode pensar, um outro problema que você pode querer pensar é, do ponto de vista de urbanismo, se tem algum ponto na cidade que ele é frágil, que se alguma rua for interrompida, esse ponto fica inacessível, por exemplo. Aí você tem um algoritmo de detecção de pontes, que, em termos de grafos, a gente chama uma aresta que é o único que se removida, ela desconecta o grafo, a gente chama ela de uma ponte. Aí tem um algoritmo para poder resolver o problema de detecção de pontes. Isso é muito importante, por exemplo, em redes. Então, você quer saber, numa rede, qual é o link mais fraco. Se eu remover aquele link, a rede fica desconectada. Isso é um problema importante que você precisa resolver. Os grafos podem modelar também sequências em tarefas. Vamos supor que você tenha diversas tarefas, que tem dependências entre elas e tudo mais, e você quer representar essas dependências e saber, por exemplo, em que ordem, uma possível ordem que eu possa fazer essas tarefas de forma que as dependências sejam satisfeitas. Para isso, tem um algoritmo de ordenação topológica, que ele pega um grafo dirigido, né, um grafo onde as arestas elas têm sentido, elas vão de um nó para o outro, especificamente, e ele te dá uma ordem dessas arestas que satisfaz a relação de dependência entre elas. Grafos podem modelar também a relação entre as habilidades de pessoas e certos grupos de tarefas. Então, você tem, sei lá, um grupo de pessoas, onde cada pessoa tem um conjunto de habilidades, e você tem tarefas que precisam ser feitas. Aí a pergunta é, qual é o número máximo de tarefas que eu consigo fazer simultaneamente com as habilidades das pessoas? Então, você tem um algoritmo, você consegue representar isso, você representa isso como um problema de fluxo, né? Então, você adiciona dois vértices, dois vértices imaginários aí, né, que representam uma fonte do trabalho e um escoador desse trabalho, e a pergunta é, qual é o fluxo máximo que eu consigo passar da fonte até esse escoador? E esse é um dos inúmeros problemas que se resolvem com algoritmos de fluxo. Algoritmos de fluxo eles são muito utilizados na área de otimização, justamente por causa disso, porque eles têm essa característica de otimizar certos problemas que não têm necessariamente a ver com grafos. Como, mais uma vez, tem inúmeros algoritmos, tem Fortflux, o Edmond Karp, tem algoritmo. Cada algoritmo desses, assim, eles são inventados porque cada algoritmo tem pontos fortes e pontos fracos. Tem algoritmo que pode funcionar melhor com grafos esparsos, tem algoritmo que pode funcionar melhor quando o fluxo é pequeno, tem várias características que você precisa analisar quando você usa um algoritmo em grafos. Você pode usar grafos para poder modelar redes, que é talvez o uso mais pensado na computação, mais se estuda na computação, é como você representa o grafo em rede. Então, supor, por exemplo, que você tenha um conjunto de computadores e você modela nesses computadores o custo para você ligar um computador ao outro. Vamos supor que esse custo seja, sei lá, o custo de passar o cabo pelo conduíte ou a distância entre os computadores ou coisa parecida.
A pergunta é, qual é o mínimo que eu preciso gastar para poder ligar todos os computadores numa única rede? Isso é um problema de árvore geradora mínima, que você consegue encontrar um grafo acíclico que liga todos os nós de um grafo original. Note que também você pode ter arestas negativas, porque, sei lá, você pode ser que tenha alguma vantagem de passar um cabo em algum lugar, não sei. Isso tem, mais uma vez, inúmeros algoritmos para isso. Você pode apresentar também as redes como os links que elas representam, né? Então, nesse aspecto, você tem diversos algoritmos distribuídos de roteamento, que são muito famosos. Mas uma coisa simples, por exemplo, é você se perguntar qual é o número mínimo dado dois computadores. Vamos supor que os computadores aqui das pontas dessa imagem. Qual é o número mínimo de cabos que eu preciso cortar para desconectar esses computadores, de forma que eles não estejam mais na mesma rede. E isso é um problema de grafos conhecido como corte mínimo ST, né, que é source e target. Você quer, dado dois vértices desse grafo, você quer descobrir qual o número mínimo de arestas que você precisa remover do grafo, de forma que você desconecte esses vértices. Aí entra aí a parte de teoria de grafos, que esse problema, existe um teorema famoso que prova que o problema de corte mínimo entre dois vértices ele é dual do problema de fluxo máximo. Então, você pode usar os mesmos algoritmos que se usa para fluxo máximo para resolver corte mínimo, por exemplo. E, mais uma vez, tem inúmeros problemas de fluxo em grafos, são para 50 doutorados e não terminam os problemas. São muitos algoritmos. Muitos algoritmos são estudados, e são estudados até hoje. Se você for em qualquer conferência de ciência da computação, de teoria da computação, você vai ter, eu posso chutar que pelo menos metade dos papers vão ser sobre grafos, de alguma forma. De fato, eu peguei a lista dos 20 primeiros papers do último evento da SBC, de 2017, né, o Encontro de Teoria da Computação, que é para falar só sobre teoria da computação, e desses 20 papers, você pode ver que quase todos, exceto 3, têm alguma coisa a ver com grafos. Todos eles. E os que não são de teoria de grafos especificamente, eles são um uso de teoria de grafos para resolver algum problema da vida real, um problema de, tem aqui de alocação de pedágios, por exemplo. É um problema que usa a teoria de grafos para poder modelar um problema da vida real. A questão é, se a academia está falando tanto de grafos, por que a gente não ouve falar mais de grafos na vida real? Por que no meu trabalho eu não uso grafos? O que está acontecendo? Por que estão estudando tanto isso, mas ninguém está usando? A questão é, estão usando, mas não estão sabendo que estão usando. Tem muita coisa nas aplicações que a gente faz hoje em dia que são grafos, a gente usa algoritmos de grafos sem saber, mas, na verdade, são grafos e poderiam ser melhores utilizados. Infelizmente, não vou falar tanto dessa parte especificamente, mas eu vou falar sobre o ponto que todo mundo pensa quando fala de grafos em aplicações comerciais, que é o banco Neo4j. O Neo4j ele é um banco orientado a grafos, que ele tem esse conceito, né, que ele não é só as entidades, como é no banco relacional, mas ele também dá um foco maior nas relações, né? A relação ela é uma coisa forte no banco. Ele te dá uma linguagem para você poder consultar esses dados, que tem muito desses operadores de grafos, né? Então, ele tem um operador para caminho mais curto, ele tem um operador para fluxo, tem um operador para várias coisas dessas. A questão é, o Neo4j, ele é um banco normal. Ele é um banco como se fosse o seu SQL, como se fosse o seu MongoDB. O ponto dele é só que ele te dá esses operadores de relações para poder facilitar esses dados que são autorrelacionados, né, que são muito comuns mesmo nos bancos relacionais, só que a gente acaba não usando a solução correta. O Neo4j não é feito como, por exemplo, um Solr, um Cine, para poder ser usado como um banco auxiliar, que processa grafos. Ele vai ser usado como um banco principal, que tem alguns operadores de grafos. Então, os algoritmos que ele usa não são os melhores possíveis para poder analisar os grafos. Por exemplo, a busca
caminho mínimo dele, por exemplo, não usa um algoritmo otimizado, ele não tem um índice de grafos. Né? Os índices dele são índices normais, índices, inclusive ele usa Elasticsearch, pode usar o Elasticsearch por baixo para poder fazer esses índices. Eles não são índices específicos de algoritmos de grafos. Então, por exemplo, a busca de menor caminho, ele faz com duas buscas em largura que em algum momento se encontram e dão esse caminho mínimo. Não é a melhor alternativa se você quiser fazer uma análise mais complexa num grafo. E, inclusive, tem pessoas que implementam esses algoritmos na linguagem de query deles e disponibilizam algoritmos em grafos para você usar no Neo4j como componentes plugáveis, mas eles mesmos dizem que o objetivo do banco não é esse. E, assim, existem inúmeros bancos orientados a grafos. A maior parte deles tem essa mesma característica, né, que eles são feitos para poder representar as suas entidades de negócio e ter alguma relação entre elas e poder disponibilizar alguns operadores. Então, eles não são feitos para poder fazer análise de grafos, que é uma coisa muito importante hoje em dia. Eu queria fazer uma menção honrosa aqui à biblioteca NetworkX, feita para Python, né, biblioteca C++, mas é para Python, que tem diversos algoritmos em grafos implementados. Então, sei lá, sempre que eu quero pensar num algoritmo novo, quero prototipar alguma coisa, eu uso o NetworkX, que já te dá várias coisas sobre análise espectral do grafo, várias coisas que são muito comuns de ser usadas em grafos, essa biblioteca já dá. E é muito, muito bem otimizada, sabe? Funciona muito bem. Outra coisa importante que eu quero fazer menção rosa é o GraphViz, que é uma ferramenta para fazer layout visual. É legal que ela não é importante só para grafos. Eu uso muito para poder fazer desenhar workflows. A saída não é das mais bonitas, você pode customizar, mas é uma saída bem útil, porque às vezes você tem alguns processos no software que, se você simplesmente modelar como um grafo no GraphViz, você pode mandar isso para a interface, e você tem implementação de GraphViz tanto como comando do Linux, como uma biblioteca de C++, como uma biblioteca de JavaScript. Você pode mandar um arquivo GraphViz para JavaScript e tem uma implementação que transforma isso no SVG bonitinho desses. Eu uso isso bastante, acho bem interessante, e não só para grafos. Mas, falando especificamente sobre o tema dessa palestra. Os grafos modernos, hoje em dia, grafos gigantes sobre os quais eu quero falar, eles têm os mesmos problemas dos dados normais em Big Data. São dados muito grandes e que mudam o tempo todo. Esse é o problema. E as soluções são bem parecidas. Mas o ponto é esse. O que eu quero dizer por gigante? Gigante, em Big Data, tem aquela rule of thumb, o que não cabe em memória. O que não cabe nem em um disco de uma máquina só. Então, se tem um grafo com bilhões de vértices, ou mesmo que tenha menos que isso, seja um grafo muito denso, porque lembrando bem, grafos têm um problema sério, porque como você pode fazer relações entre quaisquer dois elementos, o número de arestas, né, que são essas relações, elas podem crescer quadraticamente com relação ao número de vértices. Então, mesmo que você tenha um número de vértices pequeno, seja, sei lá, alguns milhões ou centenas de milhões, ainda assim, o número de arestas pode ser gigante e isso não ser possível representar. E o outro problema que eu acho que é o maior problema dessa área especificamente, é que uma parte dos algoritmos de grafos, eles assumem uma coisa. Assumem que você vai ter um grafo, que você vai carregar esse grafo para a sua aplicação, para a memória ou para o disco, que seja, vai rodar o algoritmo nele todo em batch e vai construir uma resposta, como são todos os algoritmos. E os grafos da vida real, dificilmente eles são assim. Você tem um grafo que representa sei lá, uma amizade no Facebook, esse grafo vai estar recebendo arestas inseridas e arestas removidas o tempo todo. E as suas estruturas de dados, as suas aplicações, a aplicação de grafos precisa saber lidar com isso, sem ter que reprocessar os algoritmos toda vez. Um dos problemas que existe de lidar com grafos gigantes é porque, quando a gente aprende sobre grafos na graduação, no mestrado, o que seja, a gente aprende as mesmas representações sempre. Então, todos os algoritmos que você aprende de grafos, eles usam ou usa uma matriz de adjacência,
ou usa uma lista de adjacência, ou os que forem mais complexos, uma lista de incidência, tem várias representações de grafos que nem sempre são as melhores para poder representar todos os grafos, porque a vantagem de você ter essas representações gerais é que elas representam qualquer grafo, mas não são as melhores para representar todo o grafo. Então, por exemplo, uma matriz de adjacência, ela consegue representar com um único bit uma relação entre dois elementos. Isso é muito bom. Mas, em compensação, você sempre tem que ter O de n ao quadrado bits para poder representar essa matriz. Isso pode ser ruim quando o seu grafo é esparso. Você tem um grafo, por exemplo, um grafo de amizades, um grafo muito comum de ser um grafo esparso. Porque você tem bilhões de usuários, mas o seu grafo de amizades, desculpa, o subgrafo de amizades de uma única pessoa, sei lá, tem 200, 300, no máximo alguns milhares. Se você for uma celebridade, alguns milhões, mas são poucos que têm isso. Então, uma matriz de adjacência, nesse caso, é ruim, porque você tem bilhões de elementos, essa matriz de adjacência não vai ser muito boa. A lista de adjacência, por outro lado, ela é boa para esse caso, para grafos esparsos, mas quando o grafo não é esparso, cada elemento da lista de adjacência, você, assim como a matriz de adjacência, você vai ter O de n ao quadrado elementos nessa sua lista, mas cada elemento vai ter que representar um vértice. Como você tem n vértices, você precisa de pelo menos log de n bits para representar cada vértice. Então, a lista de adjacência, quando você é um grafo muito denso, é pior do que a matriz de adjacência. O caso fica mais complicado ainda quando você está falando de classes diferentes de grafo. Então, por exemplo, uma árvore. Uma árvore, ela é um grafo esparso, ela pode ser representada como uma lista de adjacência com poucos bits, óbvio, mas a questão é, você pode ter um único vértice que se liga a todos os outros. Então, esse único vértice vai ter uma vizinhança muito grande. E isso, quando você está trabalhando com algoritmo distribuído em grafos, quando você, por exemplo, uma das partições que você pode fazer é dar para cada máquina um conjunto de vértices, você pode ter um único vértice que é pesado demais para ser processado. Isso é ruim. Por outro lado, você tem uma outra representação de árvores que para cada vértice armazena somente quem é o pai daquele vértice, que ela garante que tem a mesma complexidade que uma lista de adjacência, e, ao mesmo tempo, ela divide bem os dados entre os grafos. Eu mostrei aqui antes, tem um livro muito bom do Jeremy Spinrad, que é sobre representações de grafos. Tudo que ele fala no livro é sobre isso. Ele pega várias classes e para cada classe ele fala de uma representação ótima para aquela classe específica. Tem um link nos slides, no final, no último slide tem também um link para essa palestra. Então, voltando aqui. Então, vamos voltar para o problema lá do DNA. Cada vértice daquele problema, ele podia se ligar a, no máximo, 4 outros vértices, né? Porque cada vértice que você tem, ele pode adicionar uma única letra, ou no lado direito ou no lado esquerdo, né? Que essa é uma característica dos grafos de De Bruijn. Então, por essa característica, existe um paper de um cara muito famoso que ele usa uma modelagem como se ele não precisa representar as arestas do grafo, ele só precisa representar se na leitura daquele genoma, aquele K-mer, né, que é esse fragmentozinho de bases hidrogenadas, se esse K-mer está no grafo. Essa é a única pergunta que você tem que responder. Então, o que eles fazem? Eles pegam todas essas leituras que eles fazem e jogam num filtro de Bloom. O filtro de Bloom é uma estrutura probabilística que ela permite representar um conjunto e te responder daquele conjunto se um elemento está ou não no conjunto. E para isso ele usa funções hash em cima dos elementos que estão nesse conjunto. Se o elemento está no conjunto, ele tem uma probabilidade de falso positivo, né? Quando ele diz que o elemento está no conjunto, pode ser que não esteja. Essa é uma característica da estrutura. Mas quando ele diz que não está no conjunto, de fato não está. Então, não existe falso negativo, pode existir um falso positivo. E esse paper, que está linkado aqui também, ele prova que, usando 4 bits por cada K-mer,
E esses k-mers, eu botei um exemplo de k igual a 5, mas geralmente você pode ter k igual a quanto você quiser. E usando 4 bits por k-mer, eles conseguem ter uma taxa de erro de 15% ou menos, e isso é o suficiente para poder ter uma estrutura global do grafo. Porque qual é o objetivo deles? É pegar esse grafo e separar os genomas de diversas espécies, diversos espécimes que foram lidos naquele genoma. Então, mesmo com esses 15% de erro, eles conseguem rodar o grafo inteiro, separar em diversos subgrafos menores e processar os subgrafos menores com muito menos recursos do que o grafo original. Uma outra forma de você diminuir a quantidade de recursos necessários para processar um grafo muito grande é o uso de spanners e sparsifiers. Isso é uma parte da teoria que está sendo muito estudada, sei lá, desde a década de 80, 90, então já é um pouco mais antiga, que é a ideia de você representar um grafo, que é um grafo possivelmente muito denso, né, como um grafo com os mesmos vértices, mas um grafo muito mais esparso. Então, quando você tem um grafo que tem arestas demais para poder caber em memória, você consegue recriar um grafo que mantém algumas propriedades com o grafo original, de uma forma meio probabilística, e eu acho que essa é a chave aqui, né? Se você quiser usar menos recursos, geralmente você vai ter que abrir mão de alguma coisa, e geralmente essa coisa é a precisão. Então, nem sempre você precisa de um algoritmo que te dê 100% de certeza em todas as operações, e essas são as trocas que a gente geralmente faz. Então, um spanner, por exemplo, ele cria um grafo derivado do grafo original, com muito menos vértices, geralmente uma ordem de grandeza menos arestas, com os mesmos vértices, mas que preserva os caminhos mais curtos até um certo fator do caminho. Então, qualquer caminho que você pegar nesse grafo, ele vai ter até um certo fator do caminho real mais curto. E isso já é muito útil para algumas operações. Um cut sparsifier, por exemplo, ele pega o grafo e transforma num grafo que, quando você pega qualquer corte do grafo, então, o que é um corte? Né? É um conjunto de vértices, e você quer saber todas as arestas que saem desse conjunto para quem não está nesse conjunto. Isso é muito útil para você, por exemplo, saber quais são as arestas que, se você cortar, separam dois componentes de um grafo. Você consegue construir um grafo que tem menos arestas, mas que o peso dos cortes é o mesmo até probabilisticamente, né? Pode ter um pouco menos, um pouco mais, mas tem algumas garantias estatísticas sobre esse corte em relação ao grafo original. E tem um mais forte ainda, que é o Spectral Sparsifier, que lida com teoria espectral de grafos, né, que essa ideia de você poder representar um grafo com uma matriz e usar álgebra linear para poder processar esses grafos. O Spectral Sparsifier, ele cria um grafo que a matriz laplaciana, que é um dos operadores importantes da teoria espectral, que inclusive de onde você deriva os cortes, por exemplo, essa matriz laplaciana ela tem algumas propriedades iguais à do grafo original. Essa é uma das formas de você... Isso é muito utilizado na prática. Na prática, se você pensar, quase todos os algoritmos quase todos os sistemas que usam grafos gigantes usam, de alguma forma, um tipo de sparsifier para poder representar esses grafos. Porque grafos tendem a crescer, a explodir muito, muito rapidamente em número de operações por causa das arestas. E, pensando agora nos grafos dinâmicos, que os algoritmos, como eu falei, eles não pensam muito nisso, né? Então, você pensa em bancos de dados, a grande vantagem de usar um banco de dados é você poder ter os índices desse banco em cima dos dados que você tem. E para poder você ter esses índices, você tem estruturas de dados específicas para isso. Então, você tem um índice que te permite varrer um range do banco de dados, você tem esse índice é implementado como uma árvore B, por exemplo. E já tem muita coisa estudada sobre isso. Para grafos não tem tanta coisa assim. E agora está surgindo muito essa teoria sobre estruturas de dados específicas para grafos dinâmicos. O que é um grafo dinâmico? Um grafo dinâmico é um grafo que você pode adicionar vértices, remover vértices, adicionar arestas, remover arestas. E a pergunta é, como você consegue computar estatísticas sobre esse grafo, informações sobre esse grafo, sem ter que reprocessar o grafo inteiro toda vez que ele muda?
Um dos problemas, assim, esse problema tem diversas facetas, mas acho que uma das que é mais estudada hoje em dia é a questão da conectividade, né? Como você determina se o grafo é conexo, ou seja, se todos os vértices têm um caminho entre, toda parte de vértice tem um caminho entre eles, né? É um problema tão simples, mas que quase não tem, assim, praticamente não tem nenhuma solução boa. O ponto de como estudar isso é porque de conectividade você consegue provar algoritmos tão eficientes quanto para cá conectividade, né, que quantos vértices eu preciso remover, quantos arestas eu preciso remover desse grafo para poder desconectar o grafo. Aí, a pergunta é, a conectividade se eu remover 4 arestas, eu consigo remover 4 arestas de forma que eu desconecte o grafo? Isso chama de conectividade. Detecção de bipartidos, né? A questão eu consigo detectar se o grafo ele pode ser separado em 2 componentes, de forma que entre os componentes não tenha nenhuma aresta, dentro dos componentes, né? Detectar isso depende de conectividade. Detectar o emparelhamento máximo, né? Que é aquela questão das habilidades e tarefas, né? Isso também, se você provar a conectividade, você prova isso também. E a árvore geradora mínima você consegue aproximar através de algoritmos de conectividade. Então, todo mundo estuda muito isso. Tem alguns resultados sobre isso, especificamente o estado mais forte, né, que assume menos coisa, é o de Epstein, de 92 ainda, que mostra que você consegue ter um algoritmo com atualização de raiz de n, n é o número de vértices, e consultar se o grafo é conexo ou não em log de n. Qual que é a ideia? Você tem um grafo que a cada atualização você gasta O de raiz de n para poder atualizar, né, inserir uma aresta, remover uma aresta. E a consulta, em qualquer momento desse grafo, você quer perguntar, esse grafo é conexo ou não? Então, isso você vai precisar de O de log de n tempo. E ele gasta O de m de memória. Então, se tiver um grafo muito denso, vai ser um algoritmo bem custoso. Em 98, Hom veio com um algoritmo que permite uma atualização mais eficiente, no ao quadrado de n, só que uma atualização amortizada, né, que é amortizada. No pior caso, ainda pode ser O de n, mas numa sequência de muito grandes inserções, isso vai tender para O de log ao quadrado de n. E a consulta, O de log n também. Mas todos esses algoritmos têm essa característica de ter memória linear com relação ao tamanho do grafo. Quando a gente pensa de O de m, é basicamente memória linear, tamanho do grafo. Aí, em 2013, surgiu um algoritmo novo. Na verdade, surgiu um pouco antes, mas esse aqui é o que todo mundo cita, geralmente. Um algoritmo que permite uma atualização em log a quinta de n, em uma consulta ao quadrado, mas que usa memória menor do que O de m. Isso já foi uma grande revolução. Então, se você tiver um grafo muito denso, esse algoritmo ele vai ser melhor do que os outros. Qual que é a sacada? Ele é um algoritmo probabilístico. É um algoritmo que, com alguma probabilidade, se ele disser que o grafo não é conexo, pode ser que ele seja. Então, ele tem um viés para poder dizer para o não aí. Mas se ele disser que é conexo, certamente é. Eu vou falar um pouco sobre esse algoritmo, mas eu vou falar sobre uma versão dele mais simples, que é uma versão de 2012, que na verdade não foi o mesmo. O autor desse está nesse paper também, mas ele também está no antigo, que a consulta ela é mais lenta. É uma ideia muito simples, na verdade, mas que foi revolucionária e deu origem a uma estrutura de dados que mudou toda a visão da área sobre esse problema. Essa estrutura ela é uma caixa preta que você vai atualizando ela com elementos e multiplicidades, né? Então eu falo que, por exemplo, o elemento X ganhou mais 1, o elemento Y ganhou menos 5, né? E em qualquer momento eu posso perguntar para essa caixa preta, me sorteia um dos elementos que seja diferente de 0. Essa é a pergunta que eu quero fazer. O que isso é vantagem? A vantagem é que se eu estou representando a adjacência de um grafo usando essa estrutura, quando eu pergunto isso, na verdade, o que eu estou trazendo, pedindo para essa estrutura, me sorteie uma aresta desse vértice. Me sorteie uma aresta da vizinha, que é incidente a esse vértice. É isso que eu consigo fazer. Isso mudou tudo por quê? Porque essa estrutura ela gasta O de log ao quadrado de n, mas na prática é uma constante muito baixa. E isso representa
isso me permite plugar essa estrutura em diversos algoritmos que já existem, algoritmos famosos de grafos, que justamente um dos passos algoritmos é esse, me dá uma aresta qualquer do vértice. Então, tem diversos algoritmos que usam essa ideia que vão ser beneficiados quando você usa essa estrutura. Um deles, por exemplo, é esse, que eu vou falar agora, que é um algoritmo distribuído. Quando você pensa de algoritmos de conectividade em grafos, um dos algoritmos distribuídos mais famosos é esse, que é uma ideia bem simples, né? Você começa de um grafo vazio, sem as arestas. Vamos supor que você lê o grafo, né, recebeu todas as arestas lá. Aí você quer determinar se ele é conexo ou não. Então, você pega só os vértices, e para cada vértice, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar uma aresta qualquer desse vértice. Eu vou pegar uma aresta qualquer do vértice e vou ligar esse vértice através dessa aresta. Quando eu faço isso, eu possivelmente conectei dois vértices que não eram conectados antes. E o que eu vou fazer agora? Eu vou juntar esses vértices e tratar isso como se fosse um vértice só. Aí eu vou perguntar, de novo, para cada um desses supervértices, me vê uma aresta desse componente aí. E, mais uma vez, eu vou ligar essas arestas, formando, as que não estiverem ligadas ainda, formando possivelmente uma árvore ou uma floresta. Dá para provar, até bem simples de provar, que esse algoritmo ele precisa de O de log de n passos no máximo, né? Porque você tem n vértices e a cada passo você pelo menos conecta metade deles à outra metade. E esse algoritmo ele dá uma floresta de grafo. Se não fosse o Eliseu sempre, se você tivesse que armazenar a adjacência desses vértices de fato, você precisaria de O de n de memória para cada vértice para representar isso. No pior dos casos, seria uma complexidade de espaço tão ruim quanto de uma matriz de adjacência, ou até de uma lista de adjacência. O ponto é que, com o Eliseu sempre, você consegue fazer isso com um tempo menor, que no caso é O de n log ao cubo de n, né? Porque você tem o log ao quadrado de n para poder representar cada Eliseu sempre, e n log n passos que você precisa dar para poder fazer esse algoritmo rodar. Então, a ideia é que todos os algoritmos novos, e esse algoritmo de 2012, né, e está sendo desenvolvido, estão sendo desenvolvidos novos algoritmos cada tempo que passa. Em 2013 surgiu mais um, em 2016 tem mais um que também vale a pena ser analisado. E tem outros problemas também, tem o problema de corte mínimo, o problema de fluxo, todos esses problemas estão sendo atacados de um ponto de vista diferente, um ponto de vista mais pragmático. Do ponto de vista de quê? Eu tenho um grafo que não cabe em memória, eu tenho um grafo que não cabe no disco, eu tenho um grafo que eu preciso processar ele com algoritmos que, primeiro, sejam distribuídos, e esse ponto aqui, são algoritmos que eu consiga paralelizar muito facilmente, que me deem representações compactas dos grafos, porque não adianta nada eu conseguir paralelizar, mas eu precisar de 500 máquinas para rodar. Possivelmente eu vou precisar usar estruturas probabilísticas para isso, e talvez esse é o tema que me ligue a esse ponto, que é o tema que eu estudo com mais força, e que me permitam uma construção incremental, porque meus grafos são dinâmicos, eu tenho que poder inserir e remover arestas desse grafo. E, bom, basicamente é isso que eu tenho que falar. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto. Juan, para variar, entregando uma palestra monstra. Obrigado, Juan. Falando que é ciência da computação, eu peguei ciência da computação pesada para poder falar aqui. Ok, a proposta era ciência da computação, certo? Então, perguntas? Não nos abandone, rapazes. Perguntas? Gente, o homem falou um monte sobre grafo, mostrou pelo menos uns 3 algoritmos que eu não conhecia, estruturas de dados bem jovens. Alguma coisa? Temos uma. Sempre brinco, o Juan veio lá do Rio de Janeiro, caramba. Fala, Juan, beleza? Muito boa a palestra, cara. Só uma dúvida, assim, às vezes eu estou me atrapalhando, né? O algoritmo que você falou que vai juntando o inverso é o Union Find mesmo? Desculpa?
o algoritmo que você falou no final aí, que vai juntando os vértices, pega uma aresta, junta, transforma num vértice maior, é o Union Find mesmo? Ou é tipo uma variação? Você pode usar o Union Find para poder armazenar essas árvores. Funciona bem nesse caso, mas o Union Find você precisaria ter, armazenar para cada vértice a vizinhança. Você precisa ter a vizinhança do vértice para poder buscar uma aresta de qualquer forma. O Union Find em si seria O de N log N, mas com a vizinhança... às vezes então, me atrapalhei mesmo. Na verdade, você ainda precisa do Union Find porque você precisa manter o tracking dessas árvores, né? Você precisa saber quem são essas árvores. A ideia é que o Union Find ele funciona bem para você buscar conectividade de grafos quando você não tem remoções de arestas. Ele funciona perfeitamente. E a ideia aqui é você transformar um problema onde tem remoções num problema que não tem remoções, que é justamente esse. É você conseguir só buscar arestas que insiram, que sejam novas no grafo. Né? Então, você vai armazenando essas vizinhanças e no final, quando você for perguntado, você vai lá e pega uma aresta dessa vizinhança. Mas o Union Find serve mais para frente, no caso. Obrigado. Ok. Mais uma? Sim? Não? Ok. Tudo bem. Parabéns pela palestra. Teoria de grafos tem vários problemas NP completos aí, envolvendo a teoria de grafos e tudo. Várias coisas que tu apresentou aí eu realmente não conhecia. Eu queria saber da tua parte aí se essa questão dos bancos e novos algoritmos tá caminhando para, de repente, algum desses problemas NP completos, aí eles terem uma performance computacional melhor, resolver problemas maiores, enfim, é mais uma curiosidade. O problema disso é que tem alguns resultados negativos muito fortes, até inclusive em relação a isso. Assim como você tem resultado negativo de caminho hamiltoniano, que não pode nem ser aproximado, né? Tem esse resultado negativo. Também tem alguns resultados negativos para algoritmos probabilísticos, de que não pode ser nem melhor do que o NP completo, nem se você garantir você não consegue garantir um erro constante, essa é a questão. O problema é que o algoritmo probabilístico tem que conseguir definir um erro constante, senão o erro cresce sem limite. E, assim, há uma certa pesquisa em relação a isso, mas eu acho que a confiança de que vai se encontrar alguma coisa é baixa. Tenho essa impressão. Ok. NP completo me faz tremer. Enfim. Mais alguém? Não? Bom, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Juan.